Então, graças aí ao Marechal Lott legalista, a gente tem início ao governo Juscelino Kubitschek, que vai de 56 a 61, conhecido aí como presidente Bossa Nova, herdeiro do varguismo. E os anos 50, os anos de JK no governo aí, ficaram conhecidos como anos dourados, o ano do samba Bossa Nova. Ao mesmo tempo a gente tem a TV pulverizando a cultura, a moda, aquilo que de certa forma acontecia nos Estados Unidos tinha grande repercussão aqui no Brasil. Então a gente tem aí uma grande efervescência cultural. Em 58 o Brasil ele é campeão de futebol. Era um tempo de otimismo e esperança. E ainda como programa de campanha, a gente tem o plano de metas ou programa de metas, que na verdade eram 30 metas. A 31ª, a construção de Brasília, com o slogan: o Brasil iria se desenvolver 50 anos em 5, ou 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E assim a gente tem colocado em prática as principais metas. A indústria automobilística, principalmente na região sudeste, tem um grande crescimento, principalmente as multinacionais que se instalam no Brasil. Então, nesse período, a gente tem um nacional desenvolvimentismo que leva em conta o capital estrangeiro, o capital externo. A gente tem também a criação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e um amplo incentivo aí à infraestrutura, com a criação de usinas hidrelétricas, a abertura de estradas. E em 1960 a gente tem a fundação de Brasília, aí projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Em 60 a fundação de Brasília. Porém, esse desenvolvimentismo de JK, aliado ao capital estrangeiro, ele vai ter custos. Então, inicialmente, o governo ele realizava investimentos no setor industrial, a partir da emissão de moedas, a partir da emissão de dinheiro. E é evidente que essa emissão monetária ela vai causar um processo inflacionário. A partir do governo JK, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande, porém a inflação ela vai começar a ser uma constante na vida brasileira, uma inflação alta. Aumento dos gastos públicos, aumentos salariais, alargamento do crédito, ao mesmo tempo em que há uma forte depressão dos produtos das exportações brasileiras, aumentando ainda mais esse quadro inflacionário. Então, de certa forma, o PIB brasileiro cresceu bastante, mas a inflação também ela teve um crescimento e, com certeza, a dívida externa também cresceu bastante nesse período. O Brasil ele reata com a União Soviética, rompe com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário Internacional ele não era favorável a grandes vultos de dinheiro, de empréstimo aí para a construção de Brasília. E JK ele queria terminar a construção de Brasília ainda dentro do seu governo. Então ele rompe com o FMI, não aceitando as medidas de austeridade impostas pelo FMI. E o principal ponto no âmbito internacional do governo JK, sem dúvida, é a Revolução Socialista Cubana, liderada pelo Fidel Castro, que vai ter enormes repercussões no Brasil. Vai ser um incentivo aí aos grupos de esquerda para se radicalizarem e, mesmo antes de 64, também tentarem implantar no Brasil, nos moldes da Revolução Cubana, o socialismo no Brasil. Inclusive, Cuba vai financiar muitas guerrilhas aqui no Brasil, financiar com armas, dinheiro, principalmente as ligas camponesas. Isso cabe salientar antes mesmo
de 64. Então a gente começa a ter um período bastante turbulento. Em 59 a gente também tem a ruptura entre a União Soviética e a China, e isso também repercute no Brasil, porque o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, ele passa a criticar o stalinismo e passa a defender uma relação mais harmoniosa com o Ocidente, com os países capitalistas. E, diferentemente de Mao Tse-tung, que já entende o socialismo de uma forma mais radical. Então, Nikita Khrushchev, ao se negar a fornecer a tecnologia das armas nucleares a Mao Tse-tung, em 59 há a ruptura entre a União Soviética e a China. E isso vai gerar consequências aqui no Brasil, como a gente vai ver. Vai haver a fundação do PCdoB aqui, como veremos posteriormente. O PCdoB é inspirado na ideologia maoísta de revolução armada para a implantação do socialismo. Por fim, em 60 a gente tem as eleições presidenciais e sai eleito aí o mato-grossense, mas que fez a sua carreira política em São Paulo, Jânio Quadros, com 48% dos votos, o candidato da Vassourinha, cuja Vassourinha significava varrer a corrupção no Brasil. Então a gente tem início aí ao governo Jânio Quadros, que vai durar apenas poucos meses, por conta da sua inabilidade política. Então Jânio é uma figura bastante caricata. Mesmo quando era vereador em São Paulo, as bandeiras dele já se mostravam bastante esdrúxulas. Ele era contra o Popeye, era contra vender cachaça aos domingos, era contra Dercy Gonçalves. Então ele tinha esse moralismo muito forte. E ele também colocou esses decretos aí esdrúxulos em prática quando presidente do Brasil, nos poucos meses em que governou, proibiu rinha de galo, proibiu biquíni nas praias, ao mesmo tempo em que condecora o guerrilheiro Che Guevara. Então, a gente vê aí que ele consegue obter uma reprovação tanto de segmentos da esquerda quanto de segmentos da direita. Ele perde o apoio total no Congresso. Essa imagem, inclusive, dele é bastante emblemática, que mostra que Jânio ele não tinha uma orientação política bem definida. Ao mesmo tempo que tinha ideias moralistas, também mostrava-se em questões de política externa muito próximo de países comunistas, o que conseguia desagradar a todos, esquerda, direita. Por fim, sem apoio nenhum no Congresso, ele tenta uma cartada final. Ele faz uma carta de renúncia, esperando que com isso o Congresso não aceitasse a sua carta de renúncia, por considerar o vice dele, o João Goulart, uma figura controversa. Então julgava Jânio que, ao pedir a renúncia, o Congresso não iria aceitar e dar a ele amplos poderes, com medo do seu vice, João Goulart. Só que não aconteceu o que ele esperava. O Congresso aceitou a sua renúncia e assim teve fim, em apenas poucos meses, o governo de Jânio Quadros. Então, com a renúncia de Jânio, a República caberia ao vice, que inclusive o vice João Goulart era oposição a Jânio. João Goulart não foi eleito na mesma chapa que Jânio. Só que, com a renúncia de Jânio, o Jango está em visita à China, a China de Mao Tse-tung. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, é quem assume o governo provisoriamente. Porém, os ministros militares, eles manifestam-se contra a posse de João Goulart, julgando que se tomasse posse o país entraria numa onda de caos, anarquia, luta civil. Esses ministros militares,
eles diziam que Jango ele insuflava os movimentos grevistas, insuflava o caos, a anarquia. Inclusive, esses ministros eles disseram que se Jango pisasse no Brasil, seria preso. Então, voltando da China, ele fica no Uruguai, esperando aí uma decisão do que seria feito. Aí o manifesto dos ministros militares contra a posse de Jango, mostrando aí os seus motivos pelos quais eram contra a posse de João Goulart. Ao mesmo tempo, o Brasil fica dividido entre aqueles que apoiam Jango e aqueles que não querem a posse dele. Então, vai ter início o movimento de resistência no Rio Grande do Sul, a chamada campanha legalista, liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que inclusive é cunhado de Jango. Essa campanha legalista de resistência, ela que se inicia no Rio Grande do Sul, ela se difunde para outras regiões do Brasil, dividindo as forças armadas. Enfim, o Brasil estava bastante dividido. E no Congresso, os líderes políticos negociam uma saída para a crise. O deputado federal Tancredo Neves viaja para o Uruguai e traz uma proposta para Jango. Essa proposta foi o estabelecimento do regime parlamentarista. Como que funcionaria isso? O chefe do executivo, chamado de primeiro-ministro, seria indicado pelo Jango e precisaria da aprovação do Congresso. Então, entre ficar exilado no Uruguai e ser presidente do Brasil com o regime parlamentarista, Jango aceitou essa ideia de governar sobre o parlamentarismo. E ele retorna ao Brasil e é empossado em 7 de setembro como presidente sob o regime do parlamentarismo. E a gente vai ter o governo João Goulart, governo Jango, que vai de 61 até 64. Então, nesse momento, a gente tem a fase parlamentarista, em que a gente vai ter os primeiros ministros do Brasil, os primeiros ministros de Jango, que o primeiro vai ser Tancredo Neves, o segundo Brochado da Rocha, o terceiro é Hermes Lima. Um período bastante turbulento. E já em 61, Jango ele divulga o seu principal plano de governo, a sua principal bandeira, que são as chamadas reformas de base. O principal debate em torno das reformas de base é a chamada reforma agrária, em que se defendia a desapropriação de propriedades rurais, porém sem indenização em dinheiro, como previa a Constituição. A gente vai ter também a defesa de uma reforma tributária, com quem ganha mais paga mais impostos, reforma eleitoral, com ampliação do direito de voto para os analfabetos, reforma bancária, para ampliação do crédito e também nacionalização de bancos. Era essas reformas de base bastante nacionalistas. E, por fim, a também polêmica reforma urbana, em que os inquilinos que desejassem poderiam comprar o imóvel alugado, caso o proprietário tivesse uma residência própria. Então, você aluga uma casa. Se o inquilino ele quiser comprar, você é obrigado a vender. Então, era também uma reforma que visava, inclusive, resolver os problemas de moradia no Brasil, mas um projeto bastante polêmico. Os dois mais polêmicos, a reforma agrária e a reforma urbana. Mas o que gerou mais debate foi a reforma agrária, que não chegou a um consenso. Não houve um consenso. Em 62, a gente tem a Lei de Remessa de Lucros. É uma medida de João Goulart que limitava o quanto as empresas multinacionais poderiam enviar por ano daquilo que elas lucravam aqui no Brasil para os seus países de origem. Ou seja, elas só poderiam enviar para fora 10% do lucro. De toda forma, com essa lei, o volume de investimentos externos no Brasil
despencou 40% em um ano. Então, em 62, a gente tem também uma radicalização política cada vez maior, radicalização política essa que começou desde o governo Jânio, com Cuba financiando aí guerrilhas no Brasil, e em 62 a gente tem aí uma cisão no PCB. Em 62 surge do PCB o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, inspirado em Mao Tse Tung, defendendo aí uma revolução armada, ao contrário do que o PCB defendia, uma forma mais pacífica de se chegar ao socialismo. Então a gente tem a radicalização da esquerda em direção à guerrilha, à tentativa de revolução nos moldes de Cuba, inclusive. Cabe salientar isso antes de 64. Cabe salientar entre plebiscito e referendo. Plebiscito é convocado previamente à criação do ato legislativo. Então, antes de criar o ato legislativo, você consulta o povo. O referendo é o contrário. Você cria o ato legislativo ou administrativo, em seguida você envia para o povo confirmar ou não. Então, no plebiscito aí no referendo de 63, o povo foi consultado sobre parlamentarismo ou presidencialismo, venceu o presidencialismo. Então, agora a gente tem a fase presidencialista, com João Goulart retomando o poder de fato. Em 62 a gente tem o plano trienal, elaborado aí pelo ministro do Planejamento Celso Furtado. Então esse plano tinha como objetivo promover o crescimento econômico do país e combater a inflação. Então estipulava o controle de gastos e o congelamento de salários, na tentativa de conter a inflação. Não funcionou. Ao mesmo tempo em que vai se aproximando 64, a radicalização é enorme, a gente tem aí o acirramento da polarização política entre extrema-direita e extrema-esquerda. Jango, nesse meio termo aí, tentando a conciliação, que é praticamente impossível. Até que ele decide dar apoio à esquerda. Ele dá apoio à esquerda com o objetivo de conseguir o apoio dessa esquerda para colocar em prática as reformas de base. Então vai ter aí em 13 de março de 64 o famoso comício da Central do Brasil, o comício das reformas, contando aí com mais ou menos 150 mil pessoas. Por outro lado, em oposição a Jango, a gente tem, em 19 de março, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra o comunismo, reunindo aí cerca de 400 a 500 mil pessoas. A marcha mostrando aí a sua repulsa pelo comunismo. Em 25 de março de 64, a gente tem a Revolta dos Marinheiros. Os marinheiros, alguns marinheiros aí, também conhecida como Rebelião dos Marinheiros em março de 64, em que eles, no Sindicato dos Metalúrgicos, a favor das reformas de base, Jango, ele não pune esses marinheiros, o que acaba gerando ainda mais descontentamento dos militares com o governo Jango. E nesse momento a gente tem completo caos. O Brasil passa de fato a ficar próximo de uma guerra civil, até que Olímpio Mourão Filho, ele inicia aí a derrubada de João Goulart. É importante salientar também que a gente tem aí o apoio dos Estados Unidos. Não foram os Estados Unidos que planejaram o golpe,
Mas os Estados Unidos eles vão dar o apoio aí com a deflagração da revolução que vai dar início aí ao regime militar. Então, iniciado o golpe, os Estados Unidos eles enviam um apoio da Marinha para o movimento militar. Então, por fim, o golpe contra João Goulart consolidou-se entre os dias 31 de março e 2 de abril de 64. A derrubada do governo de Jango iniciou-se com uma revolta militar de um grupo que estava baseado em Juiz de Fora. Esse grupo, liderado pelo general Olímpio Mourão Filho, ele iniciou uma marcha em direção ao Rio de Janeiro, onde Jango estava, lá no Palácio das Laranjeiras, e inexplicavelmente não encontrou oposição do governo. Essa rebelião contou com o apoio do governador de Minas, na época, Magalhães Pinto. Jango então vai do Rio para Brasília, de Brasília pega um voo em direção ao Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul ele vai para o exílio fora do Brasil. Mas ainda dentro do Brasil, no dia 2 de abril de 64, o presidente do Senado, Auro de Moura, ele declara vaga a presidência do Brasil, em que pese Jango ainda estar em território nacional, e a partir daí assumiu a junta militar que iniciou o regime militar no Brasil. A gente tem então o término assim desse período chamado República Populista.